Esse vídeo ele é sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração com uma certa urgência há algum tempo. E se você, assim como eu, tem sentido esse peso no seu espírito, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Alguns anos atrás, o Senhor me deu um sonho muito específico. E eu lembro que nesse sonho eu estava na casa da minha vizinha, especificamente na porta do quintal dela. E eu lembro que eu olhava para o céu. E eu tenho esse costume mesmo de contemplar a criação, de falar com Deus. Às vezes eu vou pro quintal aqui da minha casa, faço orações, canto louvores para Deus orando pro céu. É um costume que eu tenho. E nesse sonho eu tava fazendo a mesma coisa, só que na casa da minha vizinha, na porta do quintal dela. E eu lembro que enquanto eu olhava pro céu e contemplava, eu literalmente vi uma nuvem negra que vinha do meu lado esquerdo. E essa nuvem, ela cobria todo o céu, ela meio que estava se aproximando e até que cobria todo o céu. E aí na minha cabeça, a única coisa que eu pensava era, é a volta de Jesus e vai acontecer o arrebatamento. Jesus vai levar a igreja a qualquer momento. Só pensava isso na minha mente. E nesse ato de desespero, eu corri pra rua para ver se eu encontrava algum cristão, alguém conhecido, para saber se de fato era o arrebatamento ou não. E aí eu lembro que eu consegui ver umas 2 pessoas da minha igreja e imediatamente me bateu um alívio. Só que não foi um alívio de tipo, Jesus não voltou. Mas um alívio no sentido de que ainda dava tempo de pregar para mais pessoas, para que essas pessoas pudessem ser salvas antes da volta de Jesus. E aí, nesse momento, eu vi um jovem passando na rua e ele tava com um terço na mão. Ele tava rezando baixo. E eu corria até aquele jovem e começava a pregar para ele. Eu falava, olha, arrependa-se, Jesus está voltando, ele quer salvar a sua alma, ele entregou a vida dele por você. E aí, enquanto eu pregava para aquele jovem, ele literalmente saiu correndo. Ele não quis me ouvir. E aí, mais na frente, eu vi uma outra mulher que passava na rua e eu corri para pregar para ela. Eu falava, arrependa-se, Jesus está voltando, Jesus quer te salvar e tal. E aquela mulher desmaiou na minha frente. É como se ela não tivesse suportado ouvir a mensagem e ela desmaiou. No que ela desmaiou, outras pessoas se aproximaram, várias pessoas. Sabe quando acontece algo e as pessoas curiosas se aproximam para ver? Foi a mesma coisa que aconteceu. E aí eu comecei a pregar para aquelas pessoas que estavam se aproximando, mas elas não me davam atenção. E depois, meus irmãos, que eu tive esse sonho, o Espírito Santo me instigou a orar com mais intensidade pela nossa nação, pela nação brasileira. Inclusive, eu tenho o hábito de escrever orações. Eu tenho um caderno de orações que há muito tempo eu tenho esse hábito de escrever orações para Deus. E eu lembro que em 2021 eu escrevi uma oração voltada para a nação brasileira. Tanto que eu desenhei a bandeira do Brasil e coloquei aquele versículo que está em 2 Crônicas 2,14, que fala que se meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e, enfim, eis que eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu escrevi esse versículo no meu caderno, fiz uma oração justamente de arrependimento e de clamor para que o Senhor de fato sare e restaure essa nação. E eu não sei se você tem percebido, mas nós temos vivido tempos difíceis. A liberdade de expressão vem sendo ameaçada, a corrupção já não escandaliza mais, o medo se espalhou como se fosse normal viver assim, o caos vem sendo instaurado em todos os aspectos da sociedade, nos céus, na terra, na criação, na natureza, na política, na economia. O errado virou certo, o certo virou errado, os princípios cristãos já não vêm sendo mais respeitados. O amor de muitos vem se esfriado, a economia cada vez mais naufragando e sendo abalada, tsunamis, terremotos, catástrofes naturais. Você vê que o mundo está entrando em colapso, ou seja, tudo está em caos. E o que eu acho mais interessante é que a palavra de Deus não nos deixa enganados. Ela já nos avisava. E eu quero ler com você lá em Hebreus, no capítulo de número 12, os versículos 26 a 29, que diz: naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer, não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja,
das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que céus e terra seriam abalados, menos o reino que habita em nós. A Igreja de Cristo Jesus aqui nessa terra é a esperança da glória. O que eu aprendo, meus irmãos, é que a nossa esperança, ela não está nesse mundo, ela não está em um governo, ela não está em um homem. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E a igreja é a resposta. Cristo em nós é a esperança da glória. E essa esperança, ela precisa ser repassada para outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Nós estamos literalmente vivendo os últimos dias. As notícias estão aí, nossa realidade reflete isso claramente. Então nós, como igreja, precisamos nos posicionar para transmitirmos essa esperança que é Cristo em nós para um mundo caótico e perdido. Os reinos do mundo vêm e vão, os governos, eles são levantados e também são destruídos, mas o reino de Deus é inabalável. É tempo de nos voltarmos para o Senhor com o coração arrependido. Tudo que Deus quer de nós nesse momento é um coração contrito e quebrantado. Sabe o que é que eu sinto da parte do Senhor? É como se o Brasil estivesse com uma ferida escancarada. Uma ferida que há muito tempo esteve escondida e ela precisa ser trazida à luz para que haja cura. É como quando o nosso corpo tem uma ferida e enquanto ela está encoberta, ela necrosa, ela causa infecção. Enquanto ela não é tratada e remediada, ela vai matando aos poucos. E da mesma forma, é como se a podridão que há na nossa nação vem sendo escancarada para que haja restauração, para que haja cura. E o que me conforta, de verdade, é saber que o bálsamo de Gileade, que é Cristo, está completamente disponível para nos sarar. Mas para isso, nós precisamos nos voltar ao Senhor verdadeiramente com o coração contrito e quebrantado. Ele não quer que nós rasguemos apenas as nossas vestes, mas o nosso coração diante dele em um arrependimento genuíno. E é necessário que nós abandonemos os nossos pecados, os ídolos do nosso coração e nos voltemos ao único Deus verdadeiro, ao Senhor dos Exércitos que pode trazer restauração para as nossas vidas. E eu creio, meus irmãos, piamente, que o bálsamo de Gileade vai tocar essa terra. Mas primeiro começa em mim e começa também em você. E se Deus falou com você através desse vídeo, eu quero te pedir para você compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para o YouTube entregar para mais pessoas e eu te aguardo no próximo vídeo.